Meu nome é Marcos Nascimento, eu sou diretor executivo do Instituto Promundo, que é uma ONG aqui no Rio de Janeiro. E desde 2000 a gente trabalha com o tema da violência contra a mulher. Está na missão da nossa instituição prevenir a violência contra as mulheres. E a gente faz isso a partir do nosso trabalho com os homens. A gente entende que é fundamental a participação masculina no enfrentamento dessa violência. E quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente está falando, na verdade, de um fenômeno bastante complexo, que não tem uma única causa, que não tem um único motivo, mas que perpassa todas as classes sociais, acontece em todos os países, não é uma coisa específica do Brasil ou específica da região da América Latina, mas que está presente no mundo inteiro. Isso faz com que a gente tenha que fazer uma reflexão sobre a desigualdade de poder entre homens e mulheres. A gente ainda persiste, mesmo estando no século XXI, numa sociedade extremamente desigual, em que homens valem mais que mulheres em algumas sociedades e que homens se acham no direito de usar violência contra a mulher para solucionar algum tipo de conflito. O que eu costumo dizer é que não existe relação sem conflito. O grande segredo está em como a gente soluciona esses conflitos sem lançar mão do uso da violência. A gente vê de uma maneira muito generalizada, não só aqui no país, mas em outras partes também, que a violência contra a mulher, muitas vezes, ela é vista de uma forma naturalizada, como se fosse natural que existisse, como se fosse natural que homens fossem violentos contra as mulheres, e a gente sabe que não é isso, né? A violência, na verdade, ela é um comportamento aprendido, a gente aprende a usar violência para solucionar conflito. Por outro lado, tem uma certa banalização do uso da violência. Muitas vezes, quando se fala em violência, a gente pensa no extremo da violência, né? Na violência física, naquela agressão que machuca, que deixa marcas corporais. Mas existem outras tantas formas de violência presentes nas relações entre homens e mulheres. E muitas vezes essas violências não deixam marcas explícitas, marcas visíveis no corpo, mas elas não deixam de ser menos violentas por conta disso. Então a gente também trabalha no sentido de fazer uma reflexão sobre essa banalização da violência, né? Músicas daquele tipo de que um tapinha não dói, ou de que um puxão de cabelo é só uma forma mais contundente de chamar a atenção, não é isso. Na verdade, já são indícios, já são sinais desse grande fenômeno que é a violência contra a mulher. Da mesma maneira que a gente entende que não só a naturalização e a banalização são fenômenos que a gente precisa abordar, mas também a legitimação da violência, né? Em alguns contextos, muitos homens creem no direito, para solucionar algum tipo de conflito, de usar esse tipo de recurso, de usar a violência contra a mulher. A gente vê, por exemplo, a questão da traição, né, como um dos fenômenos que leva a isso. E muitas vezes isso é usado como um ato legítimo desse homem para reaver sua honra perdida. Então é um fenômeno bastante complexo. Quando a gente pensa nos homens que são autores de violência, e eu prefiro usar esse termo, homens autores de violência, a gente vê que não tem um perfil único. Então não é somente um homem jovem, ou um homem adulto mais velho, ou um homem de classe popular, ou um homem de classe mais abastada. Na verdade, a violência perpassa todas as classes sociais e ela perpassa todas as faixas etárias. Recentemente, a Fiocruz lançou uma pesquisa aqui no Brasil, em 10 capitais brasileiras, falando sobre a presença da violência no namoro. Muitas vezes, quando a gente pensa na questão da violência, a gente está pensando em relação entre pessoas adultas que estão casadas há muito tempo. E claro que isso acontece nesse tipo de relação, mas acontece também na relação do namoro. E muitas vezes isso acaba ficando travestido como: ah, ele tem ciúmes de mim, então ele gosta de mim. Como se fosse uma prova de afeto, como se fosse uma prova de amor. E não é bem assim. Muitas vezes isso não é nem conhecido e reconhecido como um ato de violência, né? O fato dele querer controlar a roupa que a menina veste, o fato dele querer controlar com quem ela anda, o fato dele querer que ela saia com tal pessoa ou não saia com tal pessoa, isso também já são indícios de uma relação que pode se tornar violenta do ponto de vista físico, mas isso não deixa de ser uma violência nesse momento.